Olá pessoal, como vocês estão? Nós estamos aqui mais uma vez para gravar o nosso vídeo, como de costume, e hoje estamos aqui com mais um convidado. Eu acredito que alguns de vocês já conhecem ele, pois é um jovem que muito se destaca quando ouvimos falar dele, e nada mais, nada menos que Otto Zibani. Estamos aqui com ele, ele que é o ativista social. E hoje temos um tema super interessante que vai de acordo com aquilo que é o perfil do nosso canal. E quero te convidar, querido telespectador, fique lá do outro lado, não saia, acompanhe esta conversa, não pule também nenhuma etapa do vídeo, porque essa conversa vai mudar a sua mente. Acredita, vai destravar a sua mente, até mesmo a forma de pensar. Porque o tema que nós estamos a trazer aqui hoje é um tema que faz parte do nosso dia a dia e por vezes nós procuramos soluções ah, em outros lugares, uma vez que nós mesmos já temos estas soluções. Então eu quero te convidar, fique lá do outro lado, não saia, não se distraia, que este vídeo vai mudar totalmente a sua forma de pensar. E hoje temos um tema que é, mas eu antes de falar do tema vou deixar mesmo que o nosso convidado possa falar do tema. Vou aqui já endereçar os meus cumprimentos a ele. Obrigado. Como está? Tá bem, não sei. Graças a Deus. Que bom, irmão. Já Bom, quero dar boas-vindas aqui ao nosso canal e agradecer também pelo convite, por estar aqui a participar deste vídeo maravilhoso. obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Obrigado. Como bem Então, dizia, respondo pelo nome de Otto Zivan e sou ativista social, sou aspirante à engenharia de Minas e nesse âmbito do ativismo social tenho também participado em várias associações, eh, especificamente a IFUM, a Associação dos Estudantes Finalistas Universitários de Moçambique, delegação de TET, que é uma mas associação nacional, uma questão. Esta associação está conectada em todas as universidades ou somente focado em apenas uma única universidade? universidades públicas e privadas, Tudo, então é em geral. em geral, e Só é no para. âmbito nacional. Em âmbito. Oh, Sim, sim. viva, Eu boa, faço parte boa. da delegação de TET, onde atuo na área de. Sou coordenador Uau, no Departamento de Assistência e Cooperação Graduados. ok. E, fora isso, também tenho a associação do SPT, ao qual também exerci o cargo de vice-presidente. E, bom, em meio a isso, tive a oportunidade de participar em diversos fóruns, consultas públicas, de empresas privadas, ONGs, Certo, e também tive a oportunidade de alcançar um grande aprendizado, né? certo. Ah, há um homem que eu admiro muito, chamado Yassine Amuji, que ele disse uma vez que peixes e tubarões, quando estão em aquários, eles crescem até uma dada medida, não atingem o seu verdadeiro potencial de crescimento, porque Ok. estão no aquário, estão limitados. E o mesmo acontece conosco, os seres humanos. Quando nós estamos num certo ambiente, vamos crescer em proporção àquele ambiente. Aquele ambiente. Exatamente. Enquanto Mas quando estivermos os num, peixes, tubarões estão no mar, crescem mais. cresce Por quê? mais, Porque o ambiente é mais amplo, é mais largo. Então a mente se expande se ainda expande. mais. Mais ou Ok. menos por aí. Mas os nossos convidados estão ainda à espera do tema. Eles querem saber. Eu não vou falar este tema está mesmo contigo. Mas Obrigado, pela obrigado. introdução aqui da conversa já dá para ver, né, Exato. que é mesmo fogo. Vai pegar Exatamente. fogo. Bom, agradeço muito pelo convite, né? E como tema que me foi proposto para falarmos também de Com Sucesso, que é o nome do canal, certo? Isso aí. Então, vamos aqui debruçar sobre o sucesso, como alcançar o sucesso. Muito se fala sobre o sucesso, assim, digamos que de boca para fora, mas na sua profundeza Na prática. se fala pouco. E é importante falarmos disso. As pessoas falam assim de boca para fora como se já tivéssemos, digamos que, Alcançado. Já exatamente, mas é estamos a algo que é viver o muito sucesso. importante refletir e repisar por várias vezes. Ok. Bom, partindo do pressuposto de que sucesso, estamos a falar de alguma realização para algo que foi traçado, né? Certo. Vou dar um exemplo prático da minha área de engenharia de Minas ou da área mineira. Sucesso, por exemplo, nesta área, estamos a falar do quê? Nós temos metas, como uma empresa, por exemplo, traça metas, traça objetivos para alcançar. Certo, sim. Então, traçado aquelas metas e objetivos, por exemplo, vamos dizer que este mês queremos produzir 500 toneladas.
do nosso minério. Certo. É uma meta. Ok. É um planejamento que Sim, é foi um feito. planejamento Sim, que considerando e atendendo vários aspectos, se planejou aquilo. o planejamento para poder puxar ou para se poder alcançar essas Alcançar, metas. exatamente. Então vai se produzindo, vai se produzindo, vai se produzindo. Se o mês terminar e alcançarmos aquela meta, vamos dizer que tivemos Tivemos sucesso. sucesso naquilo que Exatamente. foi o planejamento. Então, já indo no nosso cotidiano, nós como Certo. pessoas, é importante. Há um vídeo que eu lancei no meu Instagram em que eu falava sobre a juventude, né? Mas Eu falando, falava, falando do Insta, no Instagram tens uma conta, tens partilhado sempre mensagens sim, 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 motivacionais sim, e sim. que dá para deixar também o Otto seu Zubano, outros Instagram, sou. sim, Então é o Otto seu Zubano, nome mesmo lá no Instagram. claramente. Boa, boa. Então, nesse vídeo eu dizia assim, que cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa vive momentos e circunstâncias diferentes. Certo. Então, não existe um protótipo de pessoa perfeita. Não existe um protótipo de pessoa Perfeito. perfeita. Por quê? Pois. Porque cada um tem suas origens. Cada um vem de um sítio diferente. Eu vim de uma história diferente da tua, de uma Diferente, super linhagem diferente, diferente da tua. tudo totalmente Então diferente. não existe um protótipo de pessoa perfeita, por quê? Porque é tudo resultado do passado. Como é que foi tua programação e tal. Boa, boa. Então, nós chegamos a que ponto? À medida que tu vais crescendo e crescendo e crescendo, chegamos ao ponto de perceber que cada um vai pensando de uma maneira diferente do outro, de acordo com a infância que teve, Certo. de acordo com o caminho que escolheu trilhar, percebes? Pois, pois. Então, com isso eu concluo que não existe um protótipo de pessoa perfeita, mas acima de tudo devemos ser pessoas com valores, pessoas com princípios, pessoas com ética moral, Ética, ética moral. cívica, Certo. saber ser, saber estar. Acima de tudo é isso que vai nos trazer uma certa imagem, né? Que vai nos fazer evoluir, que vai nos fazer crescer. Por quê? Porque eu li no livro de Harv Eker, creio que conheces, Não, não. um escritor famoso, de best-sellers mesmo. Qual é o nome do livro? T. Harv Eker é o nome do De. autor. O Do nome, sim, mas livro qual é o. Segredos do Mente Milionário. Eu já Então tive ele, ah, um yeah, acerca do livro, ok. né? E por acaso foste tu mesmo que me mostrou o livro. Uhum. Foste tu que me mostrou o livro, eu vi, mas não deu ainda aquele tempo de poder abrir, poder ler e apreciar o livro, tirar um proveito, um conhecimento do livro. Então tem algo que eu colhi muito naquele livro, aliás, não algo, muitas coisas importantes, mas ligado ao nosso tema sobre o sucesso, sobre mente com sucesso. Ele dizia assim, ele dizia que todos nós tivemos uma programação na infância, por exemplo, sobre finanças, para ter sucesso no ramo de empreender, sobre finanças, negócios, não sei o quê. Também isso é resultado da programação que você teve com seus pais. Ok, Não estou aqui a condenar ou julgar nenhum pai nem nenhuma mãe, pois, mas é pois. importante para o pai e a mãe perceberem quais são os insights que vai lançando para o Lançando filho, para a percebes? criança, Porque a sim. criança muito vê, muito ouve. Pois, Aquilo que pois. ele vê e ouve vai criando programação mental. Programação e vai Aquilo que fica no moldando. subconsciente, percebes? Pois, pois. Então, é aquilo que vai te guiar até uma certa etapa. Por exemplo, aquilo que me guiava até uma certa etapa, quando comecei a desbloquear certos gatilhos, que eu tenho que parar e pensar qual é a Pois, programação de mente que eu tenho. Como é que eu olho para o dinheiro? Como é que eu olho para as pessoas bem-sucedidas? Como é que eu olho para as pessoas de sucesso? Como é que eu olho para os desafios na minha vida? Como é pois. que eu olho para as oportunidades? Como é que eu encaro as dificuldades? Porque bem sabemos que a vida é feita de Feita de dificuldades. dificuldade, sim. Como Praticamente é que se eu encaro não há isso? dificuldades, não somos nada. Então, é importante, o livro enfatiza, é importante fazer essa retrospectiva e perceber se os teus insights, a tua programação mental, agrega valores para tu desenvolveres, para tu cresceres ou não. Pois, pois, Se tu veres certos insights sobre finanças, sobre desenvolvimento pessoal, sobre negócios, sobre a área social, não agregam, tu tens que fazer o quê? Tu tens que reavaliar e criar novos insights que vão te fazer desenvolver, percebes? pois, pois. Se formos a ver sobre o sucesso, né? Há pessoas que é duro, mas há pessoas que vivem sem saber quais são os princípios que lhes movem,
Estás a ver? Quais são os valores que eles movem? Que Porque lhes qual é a move, importância de pois. ter princípios e valores na tua vida? Princípios e valores são aquilo que vão te dar direção. É uma coisa que meu pai gostava de falar. Ele dizia assim: quando um homem não tem direção, não tem Direção, norte nem sul, está está perdido. perdido. Ele Então, precisa da direção para princípios e poder caminhar. valores são a nossa direção. É o que Pois, vai nos nortear, é o que vai nos dar o uma norte, o direção, sul, o oeste, o oeste. certo? Estás a ver? Pois, Porque tu vais saber que não. Isto aqui não vai de acordo com o meu princípio. Logo, não é o caminho que eu quero. certo, Isto sim. aqui não vai de acordo com o meu objetivo. Logo, não é o caminho que eu devo traçar. Pois. Tu até podes querer, desejar. Mas eu acho que também na questão da própria direção, isso também pode contribuir a se aliar em caminhos errados, principalmente quando um jovem não tem uma direção. Exato. Então ele encontra um amigo que encontrou onde ele encontrou, Uhum. e porque ele está a beber, porque ele está a fumar, então acaba entrando também na mesma onda, por não Influências. saber quem a pessoa é, É, por, a- exatamente. por não ter um direcionamento. Então a pessoa facilmente pode se perder. Então, dificilmente também encontramos alguém que pode se perder enquanto já tem um direcionamento, Exato. Já se algo a seguir, encontrou. já se encontrou, sabe o que está a fazer. Então Exatamente. dificilmente você entregar coisas negativas a essa pessoa e essa pessoa simplesmente aceitar. Porque ele já Exatamente, fez uma exatamente. avaliação que isto é positivo, vai me fazer crescer Uhum. e isso vai me afundar. Exatamente. Já Pois, ergueu os pilares, porque nós temos que ter pilares de vida. Os pois, pois, pilares de vida são aqueles que não são movidos por pois. falsos ventos, por doutrinas enganosas, Neste caso por seriam os caminhos. princípios, Exatamente, seriam os princípios, seriam os valores, estás a valores, ver? certo? É Sim. isso que vai nos guiar. Pois, É isso que vai pois. nos guiar. Não é só, "Ai, vamos no sítio X, sim, vamos. Vamos no que Vamos, sim, vamos. Vamos no vamos. sítio, sim, Hoje é vamos. para Vamos te dormir matar, lá. vamos. Estás a ver? Esse Essa de te pessoa não matar tem também. direção. Não Eu só acho que é para enfatizar, é mesmo. para Quem não tem causar direção, efeito. mano, ouve lá. É para causar efeito. Queres me É matar? no sentido figurado, né? Yeah, A pois, pessoa não vai pois. diretamente, tipo, vamos te Yeah, matar, vamos lá te mas matar. tu Ok, és vamos lá. guiado por qualquer vento. Pois, pois. Qualquer vento, vens, Qualquer tu vento vais, qualquer te vento. bate, Mas estás quando lá. tu tens pilares, tens princípios, tens valores, vais ser alguém disciplinado. Pois, Estás a ver? pois, pois, Porque a pois. disciplina é algo importante na vida do homem. Falo do Pois, homem como mulher, assim como o masculino, né? pois, pois, Disciplina. E os princípios e valores vão também trazer essa componente de disciplina, estás a ver? pois. São coisas que vão nos guiar rumo ao Ao sucesso. sucesso. Por quê? Porque uma pessoa que tem valores, tem princípios, é uma pessoa que vai ser organizada de acordo com seus princípios e Organizado. valores. É Pois. uma pessoa que vai ter metas, porque as metas não são para empresas. Ou seja, algumas pessoas acham que metas é para empresas, objetivos é para empresas. Não. Nós, pessoas, também temos que ter objetivos. Sim, Temos que mas ter metas nas nossas vidas. parece ser um outro tipo de assunto, mas quando nós olhamos para jovens universitários, Uhum. eu acho que também posso encarregar esta culpa à, à educação, à faculdade, porque praticamente ensina ao jovem que o sucesso depois de terminar a faculdade é encontrar um bom emprego, é trabalhar, é ter um salário fixo e para ele aí a vida está a andar. Então, praticamente, se ele termina a faculdade, não encontra emprego, esse jovem, ele autocondena-se, ele diz que eu sou fracassado, Uhum. ou não há oportunidade para mim. Então, eu acho que podemos também olhar nesse contexto, ou neste lado, e pedirmos também, até que para pedir pode não ser algo possível, Uhum. mas que o jovem, ele tenha em mente que fazer a sua faculdade não vai te garantir o seu emprego, não vai te garantir o seu pão, mas vai desbloquear o seu potencial no mercado de trabalho, vai te Exato. trazer mais qualidade, vai te trazer mais valores, vai te trazer mais credibilidade Exato. naquilo que é o seu perfil. Exato. Então, se você é um jovem que fez faculdade, se formou e você não tem nenhum emprego, então autocondena-se e por vezes pode passar mesmo por pensamentos Não, até leva ao negativos, suicídio. sim, Se for uma suicídio, pessoa que não tem os direcionamento, pilares, estamos aqui a orientações, falar, e certo, digamos que raízes, né? Porque tu tens que ser alguém que tem raízes na tua vida, né? pois, E pois, a raiz também fala de uma pessoa sólida, sólida, não uma sim. pessoa que se deixa Se abanar. deixa banal Porque qualquer eu coisa, já. aprendi uma coisa: enquanto tu viveres, tu vais ter dificuldades. Pois,
Pois, E às vezes tu vais pensar que está a passar pela pior dificuldade, pela pior coisa, mas acredito que tem pessoas que estão a passar por uma dificuldade 1000 vezes maior que a tua, pois, mas que estão a pois. encarar de uma forma tão serena, Suave, tão diferente, diferente da tua, que é 1000 vezes menor a dele, estás a ver? pois, pois. Yeah. Há Eu acho que uma. podemos encarar ou podemos olhar mais nessa questão como se fosse uma dívida, assim. Eu acho que para quem já está num nível de dívida muito alto, então é um problema que, posso dizer que é um problema Uhum. muito grande, diferentemente daquele que está a passar por um problema pequeno, porque chumbou uma cadeira na faculdade, é um problema muito grande para ele, uma dificuldade. Então, há quem mesmo tem uma dificuldade, há quem mesmo tem um problema a Encarar encarar, problemas, já. problemas Isso a também encarar. tem a ver com como a tua mente está. É por isso que Pois, nós temos pois, que fazer o máximo para trabalhar na nossa mente. pois. Por quê? Porque tudo parte dos nossos pensamentos. Há uma filosofia que diz assim: sentimentos conduzem a pensamentos, Ok, pensamentos conduzem a ações, ok. ações conduzem a resultados. Essa palavra é muito forte. É uma frase muito forte. Muito forte. Então, com essa frase, tu percebes que tudo começa de onde? Dos sentimentos e dos pensamentos. Então, é importante nós lutarmos para ter uma mente saudável. Estás a ver? Certo. Uma mente com sucesso. Uma mente com sucesso. Uma mente que almeja o sucesso. Estás a Pois, ver? pois, Porque o sucesso, hoje em dia, tu traçaste metas, traçaste objetivos, alcançaste aquele teu sucesso. Mas pois, aquele teu sucesso não é onde ele termina, né? A partir daí, tu traças outras metas, outros objetivos, tens que batalhar para alcançar aquele sucesso. pois, Estás a ver? pois. As pessoas dizem, não, onde eu alcançar 1 milhão é uma meta É de uma alguém, né? meta, Um sim. jovem quer 1 milhão, quer ser milionário. Alcança aquele 1 milhão, alcança 2 milhões, chegado lá, acredita, ele vai querer aumentar. Vai querer, sim, vai Eu querer. tenho que Eu chegar acho que para os 10 é milhões. Chega nos mesmo. 10 milhões, alcança uma meta, alcança um sucesso, depois vai, estás a ver? Pois, pois. Porque nós temos que entender que a natureza nos ensina muito. O planeta Terra está sempre A girar, a girar, pois. sempre, não é estático. Os segundos passam, Passam os sempre. minutos Também passam, vão passando. as As horas horas também vão passam, passando. Os os dias dias também passam, vão passando. as semanas Também. passam, os meses, A rotina os é a anos, mesma. estás a ver? A idade, a nossa idade Também vai passando, passando, sim. a nossa força vai Vai mudando, mudando. estás a Vai, ver? se calhar vai A aumentar, se nossa calhar vai mente também diminuir. já não Processa da processa da mesma mesma forma. maneira, estás a Sim. ver? Então, a natureza com isso tudo nos ensina alguma coisa, que é importante ser alguém que não se prende, estás a ver? Nós Ok. não devemos ser pessoas estáticas. Há pessoas que são estáticas, estás a ver? Há coisas que são para uma certa fase da vida, Isso é verdade. estás a ver? É Sim. isso que até acabam chamando de pressão social. Ok. Por quê? Porque a sociedade acaba te dando uma Uma pressão. pressão. Quando, por exemplo, a pessoa faz 40 anos, ainda não tem casa própria, ainda não tem família, ainda não tem emprego. É pressão social, por quê? Porque são coisas que, eh, como é que posso dizer? São coisas que fazem parte daquele tempo, né? Pois, Por pois. exemplo, vamos lá, dos 20 aos 28, ou dos 20 aos 30, é aquela fase que você é jovem, tenta muita coisa. Tenta, tenta, Tenta tenta. isto, tenta Tenta aquilo, aquilo, tenta não tenta sei o que, aquilo. Até tenta aquilo, encontrar tenta este algo negócio, que. até se firmar. Se firmar, encontrar algo que vai dar Estás a ver? certo. Sim. Estás a ver? E é importante isso. É nessa fase em que temos o auge da força. O auge da força humana está na juventude, está na fase jovem. Ok. Estás a ver? É nessa fase que a pessoa tem que tentar. Pois. É nessa fase que a pessoa tem que bater na cara, cair, Bater, levantar, cair, insistir, levantar. Eu acho persistir, que até. Estás a também quando ver? nós falamos disso, eu acho que podes mesmo cavar um pouco também neste lado. Porque tem jovens simplesmente porque tentaram uma vez, levaram porrada, tentaram Desistir. levaram porrada, ele já não quer saber. Desistir. Fracasso. Desistir. Já não quer mais continuar. Desistir é caminho dos fracos. Persistir é caminho dos fortes. Estás a ver? Yeah, Desistir é caminho dos fracos. E persistir é caminho dos dos fortes. fortes. Não é fácil. É por isso que é caminho dos fortes. Pois. Requer uma força, não só física. Ou às vezes nem sequer é física, mental.
você tem que ser forte. Tem que ser Que é forte, para sim. cair, mas tem que Cair, eu tenho levantar, que tem levantar, que continuar. tem que Por quê? Porque eu continuar. tenho uma meta, tenho um objetivo. Eu acho que para uma É pessoa por isso que que está bem orientada, que tem uma boa disciplina, uns bons valores, por mais que essa pessoa falhe tantas e tantas vezes, dificilmente essa pessoa recua para trás. exato, Dificilmente essa pessoa volta para trás. exato, O que ele quer simplesmente é chegar lá. Então não importa quantos picos ele precisa pisar para poder chegar até lá. Quantas exatamente, covas ele precisa cair para poder chegar até lá. exatamente. Não estamos a dizer ou não estamos a te motivar você a entrar na cova de propósito, né? Claro. Porque falaram que é para tenho que cair para fazer isso, Não, você não. cair de propósito Faz parte do e levantar. processo. Não. Yeah. Faz parte do processo. Cair, Então, isso vai te. É bom aprender com a experiência dos outros, né? Mas ok. também é bom quando você cai e aprende. Aí aprende. Por quê? Neste caso, Porque o que aconselhas? A pessoa aprender com a experiência da outra pessoa ou a pessoa viver na primeira pessoa e ter uma experiência a contar? muitas pessoas deixam de fazer as coisas. Ou, vamos lá, no âmbito, por exemplo, de negócios. Ok, Muitas sim. pessoas deixam de fazer negócios por medo. Ai não, esse negócio se eu fazer, epá, são muitos riscos, São não muitos sei o quê. riscos. O que é que tens de fazer? Tu tens que avaliar os riscos Sim. e tentar ver se vale a pena. Vale a Há pena ou riscos não? que valem a pena Sim. e há riscos que não valem a pena. Estás a ver? Pois. Então, nesse âmbito de ainda planificar, por isso é que uma pessoa tem que ser uma pessoa com planificação. Nós estamos aqui a fazer esse vídeo, esse podcast, planejaste? Pois, Ou estou sim, enganado? sim. Não, foi tudo Estás a planejado. ver? Planejamento, programação, são coisas que não é só para softwares, não. Nós Sim. também, seres humanos, no nosso dia a dia, temos que ter um planejamento, uma programação, Pois, uma agenda, foi um metas, plano. objetivos, estás a Foi ver? estudar o tema, quem pode falar sobre este tema, Exato. É um qual é o planejamento. horário que esta pessoa está disponível para planejamento. poder aceitar o meu Exatamente. pedido, Exatamente. a recepção, tudo É um isto planejamento. é Então, um plano, voltando à tua sim. questão, que fizeste há pouco tempo. Pois, Em meio a esse planejamento, em meio a esses riscos que tu estavas a abordar, se é melhor aprender com a experiência dos outros ou ou o seu com a tua próprio própria erro, sim. experiência. Estás a ver? Contar a tua Fazes própria o experiência. planejamento, faz a análise, levanta os riscos, levanta as hipóteses, faz todos os levantamentos necessários, estás a ver? Na fase de planejamento. Porque planejamento é o que vem antes. Vem Depois antes, vem a sim. ação. Outros fazem o quê? Vão direto na ação. Chegam lá, Vai vão dar na levar cara, mesmo, mano. vai dar na cara, Vai e ser uma as chapada porradas grande. E são esses que acabam se frustrando e desistem. Porque é uma grande frustração. Algo não planejado, você vai se dar de cara. sempre vai Vai cair. gerar uma frustração grande. Pois. Para quem planejou, vai se dar de cara, mas vai fazer uma análise de acordo com o planejamento. Porque quando fazes ação, tens que levar o planejamento, espelhar a ação, como é que foi, e olhar para os resultados. Mas antes mesmo de entrar na ação, ainda no planejamento, tu tens que fazer o quê? Tentar buscar conselhos. Conselhos é a tal experiência dos outros. Não sei se fazem entender. Então, vais buscando a experiência dos outros, vais compilar aí o teu planejamento e vais avançar já por experiência própria. Então, não vá na experiência própria às cegas. Antes de ter um pequeno feedback, exatamente, pequenas coletas, pequenas amostras. Okay? E daí eu acho já que vais isso ter uma visão. Tá, não simplesmente se encontra naquilo que é o contexto do profissionalismo mesmo, do trabalho, aquilo que as grandes empresas fazem. Mas nós mesmo precisamos fazer isso. Vamos olhar, por exemplo, para grandes empresas. Antes deles investirem no negócio, faz um estudo. Se vale a pena eu pagar 1 milhão para poder dar início a este negócio, sim ou não. Exato. Se vale, ele já tem tudo planejado. Tem então riscos, o risco, sim. Risco. E o risco, não que não tenha riscos, há riscos. Sim. Mas porque por conta do estudo, por conta da análise feita, então o impacto que você vai ter lá no terreno é totalmente diferente do que é tolerável. Do que você porque viu, queres fazer, chega lá, não dá certo, pronto, já perdeu muito dinheiro, perdeu tempo, perdeu seu foco. E tem fase, claro que tem uma fase que
nós agimos por emoção. É uma fase. Eu É queria por isso chegar nesse que ponto. há tempo para tudo, estás a ver? Pois, pois. Yeah, mas é importante, como eu disse, que o mundo não está, fizemos aquela retrospectiva dos minutos e tal, das horas. Pois, Você pois. também tem que passar por isso. Não pode ficar estático naquela fase de emoção, Tem emoção. emoção. Até os 30 Falando, anos, falando, 40 falando, anos, falando em ainda estás na emoção, emoção, eu estás a ver? tem, Não tem, faz sentido. tem um jovem Tem um tempo para isso. que grava vídeos para o YouTube. Não sei se conhece, Joselino. Você já ouviu falar ou conhece esse jovem? Já ouvi falar assim, Já ouviu? igreja. Ok. Mas ele tem bons conteúdos por acaso. Eu também recomendo assistirem aos vídeos lá no canal dele. É, é um jovem que começou de baixo e começou a produzir conteúdos para YouTube e de repente explodiu. Explodiu. Passou a ser um jovem super conhecido, muito conhecido e passou a ganhar dinheiro com aquilo, Porque né? persistiu. Sim, Ele foi persistiu. Só forte. que neste todo o processo, levanta-se algo. Há jovens que, pronto, viram, espelharam, eles não sabem o que o jovem passou. Há aquela emoção de, poxa, yeah, eu também quero começar a, quê? A gravar vídeo e vai dar certo. Nós percebemos que naquele exato momento surgiram muitos jovens, muitos canais de jovens que até agora alguns canais já fracassaram, já nem fazem mais vídeos, já nem postam mais conteúdo, simplesmente porque viram, simplesmente não estudaram nem nada, simplesmente olharam que também vai dar certo e entraram no mercado, encontraram frustração e agora desistiram. Então, tenho uma questão quanto a esse aspecto. Então, como nós podemos analisar a este jovem que é movido por emoção, viu, Aham. Tocaste na resposta. ok? O que é que te move? O que é que te motiva? O sucesso para o que, independentemente do que tu faz fazer, se é um projeto, se é a faculdade, é um curso, se é um trabalho, se é uma área de formação, tem que haver essa pergunta e tem que haver uma resposta que vem do coração para essa pergunta. O que é que te move? Qual é a tua motivação? Se tiveres a motivação certa, a força virá. Estás a Ok, ver? ok. A força virá. Por quê? Porque a persistência requer moral. Não é Pois, fácil pois, pois, persistir, não é persistir, fácil, não requer é fácil. muita moral, muito Mas feeling. é E essa válido sempre moral e olhar. esse feeling há de vir de onde? Da motivação certa. O que é que te motiva? Essa motivação tem que vir do coração. Eu acredito que esse jovem que estás a falar, se eles lhe perguntar, vai te falar da motivação dele, vais perceber que a motivação dele vem do coração. É que nem tu. Pois, Falaste aí de jovens que fracassaram, não sei o quê, mas ele está aí, porque ele persistiu, ele persistiu, teve a motivação persistiu. certa, ele Sim. queria aquilo. Mas aconselhas o jovem a olhar, por exemplo, não que eles buscam uma motivação dentro do coração, mas que eles olhem para alguém, vão olhar para um artista famoso, alguém que está a bater agora atualmente, e não fazer mais aquilo por coração, mas por ver que, pronto, se deu certo com ele, comigo também vai dar certo, então deixa eu fazer. Aconselhas isso o jovem a seguir por este caminho? Ó, inspiração é sempre bom, né? Pois, O sucesso dos outros é para nos inspirar. Não é pois, para pois. termos inveja, mas é para nos Para nos inspirarmos. inspirarmos, A sim. inveja destrói. Pois, Então, nós olhamos para um homem de sucesso, por exemplo. Eu, por exemplo, me inspiro muito na disciplina de Cristiano Ronaldo. pois, ok, No Cristiano Ronaldo eu vejo disciplina e a disciplina dele me inspira muito. ok, Estás a ver? ok, Então, tu olhando para uma pessoa que já alcançou certas coisas, que se calhar tu almejas também, tu vais se inspirar. ok. Não seja um imitador. Hum. Imitação muitas vezes dá erro. Tá Tem erro, um sim. caso e outro pode dar Então certo, né? eu levantei mesmo uma questão nesse sentido. Imitar. Há quem imita, né? Aí Já, quem pronto, vai, imita. deu certo, Há quem imita mas e dá certo, né? Mas é um sim, caso e sim, outro. é Mas um é quem caso e imita e outro, dá sim. certo. Mas há quem mesmo imita olhando neste contexto. Estou a imitar, mas olhando na minha motivação. Tipo, pronto, eu estou a Se imitar, mas eu estou bate com a tua motivado motivação, com se ele. bate com algo que te toca o coração, com algo que tu mesmo estás enraizado, vai, faz. Mas Hum, tenta fazer a tua maneira. Estás a Pois, ver? ok. Yeah, faz a tua maneira, mano. Não imita assim, tipo, yeah, 100%, estás a ver? Pois. Não. Então, Tenta fazer a tua maneira, levar aquilo e colocar da tua da maneira, de minha uma forma maneira, que ok. te identifica, de uma Pois, forma pois, que bate com a tua personalidade, bate com a tua forma de ser, estás a ver? pois. Yeah. Então, como é que você pode olhar para um jovem que, primeiramente, não tem disciplina, segundamente,
não tem princípios, ele não tem foco. Ok. Ele simplesmente faz aquilo que ele achar melhor. Pronto, é para ouvir dizer que Bolada X está a dar sucesso Já agora. está, Já está lá, ele nem estudou nem nada, já já está está lá. lá. Ouviu dizer que epa, coisa XY já está a dar sucesso, já está lá. Então você acha que há uma consequência nisto, Ah, nesse tipo de, nestas há ações que o jovem consequências. vai tomar simplesmente ser movido sem nenhum direcionamento, sem nenhuma motivação? Bom, nós temos que perceber uma coisa. Todos nós queremos atingir sucesso. Pois, Sucesso em pois, várias vertentes, porque o sucesso se enquadra em várias em temáticas, tudo que em sim, em tudo que a tudo gente faz, em tudo que que a faz gente parte da vive. nossa Por vida, exemplo, sim. você quer para esse vídeo ter sucesso nas Sim, visualizações, pois, nas nos likes, visualizações, pessoal, nas não esqueça de partilhas. deixar os likes, Isso é partilhar, fundamental. estás a Por ver? favor, pessoal, lá do outro lado, façam isso porque nós estamos a Estás precisar. a ver? Tu Sim, queres o sucesso neste vídeo, queres o pois, sucesso no teu canal, pois, mas tens que pois, trabalhar para isso. certo. Tens que trabalhar, tens que estar a lançar, Lançar vídeos, persistir. Nem cortar, sempre as fazer visualizações vão cortes e vir, mas tal. não para, continua. Pois, pois, Persiste, persiste, persiste. E um dado dia vais dar testemunho de que eu vim de longe. pois, Deixa eu ver. pois. Então, voltando para a tua pergunta, né? Voltando para a tua pergunta, algo que eu gosto muito de fazer, que aconselho que todo mundo faça. Olhares para aquilo que tu queres, né? Para aquilo que tu almejas, para teus sonhos. Todo mundo tem que ter sonhos, todo mundo tem sonhos. Alguém que não tem sonhos, ei, mano, Tá mal, tá mal, tá tá mal, mal, tá mal. mal. Eu Tens que acho ter sonhos. impossível, impossível alguém viver sem sonho. Tá vendo? Há uma coisa que eu gosto, né? Eu quero ser. Existem aquilo que chamam de homens de sucesso. Pois, homem de Yeah. sucesso. Homens de sucesso são considerados homens que estão, digamos que, com uma certa estabilidade de vida, né? Ok, Tem lá a ok. sua casa, tem lá a sua família, tem negócios, as coisas estão fluindo, né? Está lá com uma boa Normalmente, comunhão com Deus. boa. Estás a ver? São esses homens, gente diz que há homens de Homem de sucesso. sucesso, yeah. Porque são homens, chamamos de homens de sucesso porque atingiram sucesso em várias vertentes, espiritual, familiar, de negócio, no trabalho, estás a ver? Chamamos de Pois, homens de homem de sucesso sucesso. porque estamos a fazer uma junção desses sucessos todos que tiveram em várias vertentes. Pois, pois. Então, se você também almeja isso, você tem que se inspirar, ou seja, buscar saber o que eles fizeram de diferente, Ok, quais são os caminhos que eles tomaram, não sei, buscar, procurar saber mais sobre o sucesso daqueles, ou seja, buscar saber sobre como aqueles que tiveram sucesso naquilo que você almeja ter sucesso tiveram. ok. Tem a ver com aprender com os outros, aprender Aprender com com os os erros, porque outros, aqui sim. é raro. Erraram, Então, sim. se você ir aprender Falharam, com falharam e eles, falharam, você sim. não vai cair no erro que eles caíram. Caíram, Pode ir sim. cair Caiu num num outro outro erro, erro, mas porque você mas já tem a naquele não vais experiência cair. Por quê? daquele erro. Porque buscaste aprendizado. Pois, pois. Por isso, uma das coisas que a gente tem que lutar para buscar é conhecimento, agregar conhecimento. É uma das coisas que todos os homens bem-sucedidos do sucesso falam. Ok, Buscar conhecimento, ler livros. ok. Todo jovem tem que gostar de ler. Gostar de ler, sim. O que a leitura Gostar de ler. faz? A leitura Eu abre a acho, nossa acho, acho, mente. acho que A principalmente leitura aqui, acelera a nossa o nosso forma de raciocínio, estás a pensar, ver? sim. Nossa forma de analisar, Pois. estás a ver? Eu acho, Por acaso, a Bíblia é um livro com muito conhecimento sim, que, sim, fora sim. ser um livro sagrado, Pois, também no cotidiano, abre muita mente. Lá pois. encontramos tópicos de finanças, famílias, negócio, emprego. Muitos não sabem. Muitos não Acham que sabem, não, sim. esse é um livro espiritual, Um mas livro não. Sobre espiritual. finanças tem lá. Como gerir Pois, finanças tem. pois, Como pois. administrar finanças tem. Qualquer livro, se tu fores a ler, simplesmente ler, há uma coisa que muitos dizem que conhecimento é poder, mas Sim, de conhecimento facto. não é exatamente poder. Mas eu concordo com conhecimento e poder. Não, estás quase lá, Ok, mas não é a afirmação correta. ok, Conhecimento é potencial de poder. ok, Só se torna poder quando aplicado. Estás a ver? ok. Enquanto só estiver aqui, Estiver ali, é é um potencial. potencial de poder. Estás a ver? Só se torna poder quando Quando já aplicado. aplicado. Isso é muito forte. Estás a ver? Pois, Yeah. Então, é importante não só ler, mas também praticar. praticar aquilo que você lê. Estás a ver? Praticar aquilo que E, você estuda. voltando ao assunto, os homens de sucesso sempre dizem isso: não pare de aprender, não pare de buscar aprendizado, estás a ver? Não Pois, pare de. Porque eles dizem uma coisa: eles dizem que a riqueza deles não está no no dinheiro que eles dinheiro, têm, sim. está Está aqui. na mente.
Yeah, eu pessoalmente me considero muito rico, mano. Posso não ter 1 milhão na conta, mas eu me considero muito rico. Yeah, De sério. facto, Eu me de considero muito facto, rico. de facto. E é uma questão de tempo para Para se materializar. materializar. E Sim, eu acho eles dizem que a riqueza não está, não está no a dinheiro. riqueza está aqui. Assim, que o dinheiro é a É a consequência consequência de daquilo como que você eu, o pensa. seu conhecimento, de como que você pensou para poder chegar naquele Exato. lugar. Eu acho que se nós olharmos naqueles que se tornaram sucedidos e naqueles que muitos nós conhecemos Uhum. hoje, passaram por um Por processo, um processo. estudaram, aprenderam, falharam e para chegar onde E que eles chegaram para há se quem tornar ricos. tirando o aspecto da leitura, da busca do aprendizado, né? Por exemplo, tu estás a fazer advocacia, Ok? direito. Hum, Queres se tornar o melhor advogado de Moçambique ou da África, tens que fazer o que poucos fizeram. O que poucos fizeram. Aprofundar mais, ok, ler mais, ok. buscar mais conhecimento. Qual é o livro de advocacia que se lançou esse ano? Buscas qual é? Lês, lês. Vais lendo vários autores, vais enriquecer teu mindset, estás a ver? Tua Pois, mentalidade vai ser pois, outra. será outra, Poucos sim. fazem isso. É Pouco, por isso que sim. muitos ficam num estado, digamos que parecido. Agora, você que vai buscar mais, vai cavar mais fundo, vai aprender mais sobre aquela tua área, vai se destacar mais. É uma questão de tempo, mano. Te digo. Pois, É uma pois. questão de Tempo, tempo dedicação para ser também. notado, porque as pessoas veem. Pois, Uma pequena oportunidade, alguém vai te notar que "Ei, não. esse jovem é Tem um diferente, potencial tem diferente. potencial Pois, diferente, estás a ver? Vão te notar, mano, acredita lá. Pode não ser também naquela tua área, mas porque cavaste tanto lá, a tua mente já está já está aberta para aberta outras para coisas. outras coisas, E à sim. medida que tu vais lendo, por mais que seja num assunto específico, tu também estás a trabalhar a tua mente para outros assuntos. Pois, Porque pois. da mesma forma que a gente treina a musculação para ganhar massa muscular, Sim, massa muscular. uhum, eu pessoalmente sou fã Os de exercícios ginásios, físicos, exercícios, exercícios essas físicos em coisas aí. geral, musculação, cardiovascular, por aí vai. Então, a gente vai perceber uma coisa. Se eu vou treinar uma vez por semana, os efeitos não vão ser tangíveis. Pois, Estaria a perder tempo, tempo, sim. Tempo e dinheiro. tempo e dinheiro. Eu tenho que fazer com mais frequência. Aquilo tem que virar um hábito. Um hábito te define. Um hábito te define. Isso me lembra um livro que eu apreciei bastante chamado Hábitos Atômicos. Ok. Esse livro nos chama a atenção a termos muito cuidado com os nossos hábitos. Hábito te define. Bem, bem Estás a mesmo. ver? Eu coloquei Há coisas algo que você faz tanto que a partir dessa forma de tu dado, fazeres com tanta sim, frequência, já fazes de uma forma inconsciente. inconsciente, Escovar sim. dentes é um É hábito um hábito, sim. inconsciente. Acordaste, já estás a Já está a escovar. escovar, é, já é um hábito, Estás a sim. tomar banho, estás a ver? Sim, Então, temos que tentar cultivar hábitos que agregam sim. Eu e postei algo, cortar hábitos que não agregam. Mas há pessoas que vivem de uma forma inconsciente. E uma mente, quando se fecha, mano, tem pessoas que se fecham para aprendizados novos. pois, E há uma expressão que diz que são pessoas tolas.